Oi, pessoal. Hoje aqui é a parte 2 das videoaulas, né? De como tratar dados geofísicos dentro do QGIS. Aí na aula que vamos tratar hoje, né? Vamos trabalhar com os dados de imagem. Mas antes de eu explicar, né? Quais são quais são os tratamentos que podemos fazer com esses dados, eu vou, né, explicar algumas coisas do vídeo anterior que eu deixei faltando, né? O que eu estou devendo, né, de explicação é quanto aqui no método de gridagem. Primeira coisa é quanto à questão do que é gridagem e sobre esses métodos de interpolação aqui, né? Que é o inverso do peso das distâncias e o bidirecional, né? Que é o B-spline, né? Aí por que utilizamos, o que é cada um, né? E por que a gente está utilizando o B-spline nesse dado, né? Bom, primeiro eu vou explicar o que é gridagem, né? Gridagem é um método que a gente pega os pontos, né, ou linhas de levantamento, para a gente gerar uma malha contínua. Né? O que seria isso? Durante o levantamento, a gente não consegue pegar dados de toda a área de estudo. Né? São pontos que a gente vai coletando esses dados. E o que acontece? Entre esses pontos, tem espaços vazios onde o sensor não passou. E aí é por isso que é isso aí que a gente aplica a interpolação para fazer a gridagem. Né? A gente cria, depois de feita a interpolação, a gente cria essa malha, onde, né, esses espaços vazios tem valores interpolados, né, infinitos. A gente criar um mapa e conseguir interpretar aquela região. Então, nesse caso, o tipo de interpolação vai influenciar muito, né, na visualização do mapa. Né? E no caso daquele plugin, ele disponibiliza dois tipos de interpolação. Tem o inverso do peso das distâncias, né, que ele é o IDW, e o bidirecional, que é o baseline. Né? Quando é que eu uso cada interpolação? Geralmente, o inverso peso das distâncias a gente utiliza quando os pontos coletados no levantamento são mais dispersos, né? Eles não são direcionados. Entende? Como na imagem aqui em exemplo. Aí como é que ele funciona? Ele se aproveita dos valores, ele faz uma média ponderada, né? do, dos, dos valores dos pontos que coleta e também calcula junto a distância. Né? É a partir do peso desses pontos e da proximidade do ponto que ele quer inferir o valor, ele calcula um valor estimado para esse ponto. Né? Então, quando o levantamento ele é direcional, ou seja, a distância entre os pontos é equidistante, tem a mesma distância tanto na, na horizontal quanto na vertical, né? As direções, né? Isso acaba criando anomalias, né? Então, criando o chamado olho de boi, né? Geralmente nesses tipos de interpolação. Então, para poder fugir disso, a gente utiliza, quando o dado é direcional, como os levantamentos aerogeofísicos, né? Em linhas de voo, a gente geralmente utiliza o método bidirecional. Ele funciona em duas etapas, né? A primeira etapa, ele cria, né, essa malha aqui sem ser muito, como posso dizer, ser muito regular, né? Uma malha não muito regular. E aí, a partir dessas funções hierárquicas aqui, né, como na legenda aqui, ele vai suavizando, né, e criando uma malha, né, com maior resolução. Então, para esse tipo de levantamento aerogeofísico, nós temos linhas de voo, né, e elas têm uma equidistância entre esses pontos, a interpolação direcional acaba sendo melhor do que o inverso do peso das distâncias. Certo? Bom, outra explicação que eu fiquei devendo foi por que a gente utiliza um quarto do espaçamento da linha de voo. Né? Tem esse teorema aqui, conhecido aqui nesse mundo de geofísica, né? Que é essa teorema de Mixte, acho que é assim que pronuncia. Né? É o seguinte, para a gente conseguir analisar qualquer feição geológica, essa aqui a gente toca nela pelo menos duas vezes.
Então é o seguinte, eu fiz esse desenho aqui uma linha de voo, né? De linha de voo. E tem duas feições geológicas aqui, né? Tem aquele espaçamento. E é o seguinte, essa feição aqui em específico passa pelo sensor. Mas então, a gente não consegue ver todo o dimensionamento dela. Então, no caso, é isso que a gente usa a interpolação. Então, com metade da linha de voo, a gente consegue tocar ela mais uma vez. Mas o seguinte, apenas com a metade, não teria uma resolução muito grande o mapa. Ficaria muito grosseiro o tamanho dos pixels. Então, utilizando um quarto, ficaria um equilíbrio, certo? A gente conseguiria ter uma visualização boa da estrutura geológica e o mapa ficaria, de certa forma, com resolução melhor. Não ficaria tão pixelado assim, certo? Aí você acaba tendo, né, o seguinte pensamento: pô, mas se eu dividir em pixels menores, eu vou conseguir tocar mais vezes na feição e conseguir ter a melhor nitidez, certo? A melhor resolução. Só que o que acontece é o seguinte: isso é interpolação. Então, quanto mais você diminui o tamanho do pixel, maior vai ser a interpolação feita e maior vai ser o valor estimado. Então, ele vai acabar criando falsas anomalias. Como, por exemplo, essa feição aqui que está fora do radar, né, do sensor. Quando a gente faz a interpolação aqui com um quarto da distância, essa feição ela é visualizada pela interpolação. Porém, como ela não passou no sensor, essa estrutura aqui é completamente estimada. Então, quanto maior for a divisão, quanto menor for o tamanho do pixel, né, você vai ter uma resolução dessa estrutura que não passou pelo sensor, porém toda ela vai ser completamente estipulada. Né? E o que acontece? Ela pode acabar a interpolação pode acabar agregando valor nessa estrutura, que acaba se sobressaindo às estruturas que foram é, medidas pelo sensor, né, as verdadeiras mesmo. Então vai acabar dando uma falsa anomalia para você. Então por isso que a gente utiliza um quarto da distância, porque acaba destacando bem as feições onde o sensor passou e não exagerar tanto nas feições onde o sensor não passou e que estão sendo estipuladas. Bem, e o último ponto que eu fiquei devendo, né, do vídeo anterior, já que a gente está trabalhando em dados magnéticos, é porque a gente vai utilizar a coluna daquele arquivo XYZ do campo magnético reduzido do IGRF. Né? Essa coluna aqui, no caso, ela é esse é o último processo antes de a gente começar a interpretar os dados. Né? Tem todo um fluxo aqui de processamento até a gente chegar no dado final para a gente começar a interpretar. Após a aquisição dos dados brutos, é feita a correção parallax, né, que é simplesmente a retirada do lag. Que dentro do avião, o local onde fica o sensor magnético e o GPS são diferentes. Então, essa pequena distância entre eles dentro do avião gera um atraso na captação do dado. Então, é feita essa correção para sincronizar esses dados. Depois disso, é feita a correção diurna, que é a remoção da influência do Sol nos dados magnéticos, porque o Sol também influencia o campo magnético da Terra, né? Então, essa influência é subtraída dos dados. Depois disso, é feito o primeiro nivelamento, que é o seguinte: além das linhas de voo principais, também tem linhas de voo de controle. E nesses pontos onde se cruzam, né, as linhas de voo principal com as de controle, teoricamente, o valor dá o mesmo. Né? Aí, se o valor não der o mesmo, aí que entra essa correção, esse nivelamento. Os dados são ajustados para poder, né, coincidir os valores aqui. E depois é feito o micronivelamento, que é simplesmente tirar os dados de interferência de alta frequência aqui dentro dos valores coletados. E, por fim, é só subtrair do IRF, né, que é basicamente o campo magnético da Terra. Né, porque os materiais que estão medindo, eles têm o próprio campo magnético deles. Né? Só que a questão é que a Terra também tem seu próprio campo e isso acaba influenciando o campo magnético desses materiais também. Então, quando é feita a medição, é captado não só o campo do material, né, da rocha, ou da feição que você está medindo, mas também o campo
natural da Terra. Então é por isso que é feita essa remoção do campo natural da Terra para ficar apenas o campo da litologia ou o que você está querendo estudar. Aí após feita essa remoção, é que a gente pode começar a interpretar os dados no mapa final criado. Bem, pessoal, agora que eu esclareci os pontos da aula anterior, já podemos trabalhar com os dados de MAG. Então, na geofísica, a gente utiliza os dados de MAG com dois objetivos. Primeiro é estudar estruturas, né, já que ele demarca bem o contraste entre diferentes litologias, e também prospectar minerais que geram grandes anomalias magnéticas, né? O mais comum é o ferro, mas tem outros também associados, né, como o níquel, o cobre, e dentre outros. Então, inicialmente, depois que você fizer a gridagem e recortar, você vai ter esse mapa aqui. Então, esse mapa aqui a gente chama de campo magnético anômalo, né, que é o reduzido do IGRF. Que basicamente nesse mapa aqui só tem o campo magnético das litologias onde o sensor passou, né, a região onde o sensor passou, sem influência do campo magnético da Terra. Então, você inicialmente, você já consegue ver algumas estruturas nele, mas você também tem a opção de realçar elas para ter a melhor visualização, né, da extensão delas, de como é o formato, nas próprias ferramentas de realce do QGIS, né. Então, se a gente vindo aqui nas ferramentas de realce, de raster, vou clicando aqui nessa aqui, que mexe na extensão do mapa, ela já dá um realce, então já conseguimos ter uma boa visualização, né, de toda a estrutural da região. Então aqui a gente tem a zona de falha aqui, cisalhamento, né, sobre a Pedro II. Né. Agora uma coisa que eu queria ressaltar é que essa é uma ferramenta, como eu disse, o MAG ele serve para estudar as estruturas porque ele consegue demarcar bem essa diferença. Né. Isso não significa que em campo ele vai ter, essa estrutura vai ter esse mesmo destaque. Então, por isso que a gente utiliza os dados de MAG, para poder analisar bem a extensão delas. Então eu trouxe aqui o modelo digital de terreno para a gente ver essa comparação. A gente botando aqui nessa zona aqui de cisalhamento, ligando aqui o modelo digital de terreno, né, ó, você consegue, né, você vê que ela está aqui, essa estrutura, porém ela não tem esse destaque todo como mostra no MAG. Então, o MAG serve para isso, para você conseguir estudar e ver até onde ela foi, as influências que ela tem, né? Então, esse é o intuito. Essa zona aqui de cisalhamento aqui, onde tem esse dobramento, ela também aparece no CMA, né? Só que não com essa magnitude toda aqui, certo? Aqui no modelo digital de terreno. Então, uma recomendação é que quando você for trabalhar com o MAG para delimitar estruturas, é bom você também estar com o DEM, né, com o modelo digital de terreno, para poder ir comparando, né, vendo assim, na hora de fazer um mapa, não exagerar tanto utilizando o MAG, né, porque ele é uma excelente ferramenta para poder estudar a estrutural da região, mas tem que levar, né, em consideração também o que vai ser visto em campo. Então, fica a dica aí. Aí, o segundo tipo de utilização é, como eu disse, é prospectar minerais que acabam gerando grandes anomalias magnéticas. Então, aí para isso, a gente já pode colocar uma corzinha nesse mapa aqui. Então, deixa eu colocar aqui uma corzinha. Você vindo aqui em simbologia, né? Tirando a sempre cinza, você pode botar a falsa cor e escolher uma cor do seu agrado. Eu gosto muito da cor de temperatura aqui do QGIS. Então geralmente eu coloco ela para estudar. Então novamente, quando você coloca a cor, ele volta, né, pro lado que era antes, aí você pode clicar aqui no Realce. Pronto. Aí aqui no Realce você consegue ver as regiões onde tem maior magnitude e menor magnitude, né? Aí para poder comparar, eu também trouxe os pontos onde tem ocorrência de minério nesse mapa aqui, né, no Ceará. Aí você já consegue ver, ó, que essas regiões aqui onde tem a maior magnitude,
você já tem aqui ferro, tem manganês, entendeu? Então, né, na hora de prospectar esses minerais, a gente olha para essas regiões aqui. Não só isso, mas também outros, né? O cobre também, o níquel. Às vezes o ouro ocorre associado, né, a minerais que têm propriedades magnéticas. Então, basicamente é isso, né, que a gente utiliza esse mapa. Mas outra coisa que podemos fazer é outros tipos de tratamento, né, para poder melhorar e pontuar melhor essas regiões de prospecção. Então, uma delas que a gente faz é a redução ao polo, né? O que seria isso? Vou explicar aqui. Então é o seguinte, né? Apesar da gente estar com o mapa sem influência do campo magnético da Terra, na hora que foi captado, né, o dado, né, a anomalia ela ainda estava sendo influenciada pelo campo. Então a captação foi feita com essa influência, né? Então a gente sabe que todo corpo magnético ele é dipolar. E com o campo magnético da Terra influenciando ele, né, essa anomalia é deslocada. Então, um exemplo aqui dessa imagem, a gente tem esse corpo, né, mas aqui, no caso, né, os seus polos estão deslocados, né, não estão exatamente sobre o corpo estudado, eles estão um pouco deslocados por causa da própria influência do campo da Terra. Né. Então, o que acontece? Para poder estudar bem essa estrutura e delimitar ela, né, ver toda a sua extensão, a gente faz uma técnicazinha que é a redução ao polo, né? Então, isso meio que desloca a anomalia para como se ela estivesse sendo medida exatamente sobre um polo magnético, né? da própria Terra. Então está aqui a demonstração. E isso aqui é calculado a partir da inclinação do campo magnético da Terra. Então, esse tipo de tratamento ele é muito útil em zonas onde tem maior latitude. Mas em regiões que estão mais próximas do equador magnético, né, a inclinação do campo ela é quase zero. E aí, com isso, a redução ao polo ela não consegue atender seu objetivo. Né? Então, a gente utiliza uma equação adaptada da redução ao polo que a gente chama de redução ao equador. Que ela se aplica melhor em regiões onde é mais próximo, né, a equador magnético. Que no caso, o Ceará, né, é uma dessas regiões. Então eu vou demonstrar dos dois jeitos, né? Tanto vou fazer redução ao polo e redução ao equador também, para vocês verem como é que fica o mapa. Né? Então voltando aqui, né, para o nosso QGIS. Deixa eu aproximar aqui. Pronto, aí nós temos aqui a nossa ferramenta de redução ao polo. E para que a redução seja feita, ela precisa de algumas informações, né? No caso, a inclinação magnética, a declinação magnética e a intensidade do campo. Né? Aí o que acontece? Você pode coletar esses dados tanto de maneira manual, pelo site da NOAA, ou deixar que a própria ferramenta calcule. Aí, então eu vou demonstrar aqui como é que é o modo manual, mas eu também vou mostrar como é que a máquina calcula. Quer dizer, a máquina não, o plugin calcula, né? Então, pessoal, esse aqui é o site da NOAA, né? Onde você consegue calcular o campo magnético da Terra naquela região que você quer trabalhar. Mas para que isso seja feito, você precisa de a coordenada de algum ponto na região de estudo, né? A altura do voo que você está, você pode escolher se é no GPS ou a altura do nível do mar, o modelo que vai utilizar, né, para calcular, aí no caso o IGRF, que é o que o plugin utiliza, e o período. Né? Aí a boa parte dessas informações você consegue obter já no relatório do seu levantamento, né? Ou dentro dos metadados, mas realmente tem que ter algum ponto dentro do seu dado, dos arquivos que você está trabalhando. Né? Então aqui indo no relatório desse levantamento aqui do norte do Ceará, eu deixei demarcado aqui, né, o período e a altura, né, que eles utilizaram. Então 350 metros e o período 27/2/2009. Então é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vamos vir aqui, né,
a altura é 350 metros. O IGF, o período aqui tem que ter a data de início e data de fim, né? Então vamos colocar aqui o ano de 2009, o mês 2, aí o dia eu vou botar entre 26 e 28, então eu vou botar início dia 26. E o término dia 28. Aí quanto às coordenadas, aí você tem que pegar de algum jeito, né? Aí eu acho mais fácil que vir só no Google Earth e colocar aqui, né, o shape dos limites do levantamento e colocar algum ponto aqui arbitrário aqui em qualquer lugar. Então, aí mais uma coisa, né? O site ele só aceita coordenada em graus decimais e você não precisa colocar símbolo, né? Aí se você está utilizando o Google Earth e não sabe onde fazer isso, você vem em ferramentas, opções. Aí aqui você muda aqui, né? A maneira de mostrar a longitude e a latitude. Aí deixa marcado graus decimais. Pronto, só isso mesmo. Aí voltando aqui, ó, um ponto aleatório. Basta só copiar e colar lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí, não pode esquecer, né? Como estamos no Brasil, a região sul, estamos a oeste mesmo. Latitude e longitude. Pronto, preenchi todos os parâmetros aqui. Você não mexe mais nada, você aperta calcular. Pronto, ele calcula e já dá aqui as informações. A declinação magnética, a inclinação magnética e, né, a intensidade horizontal. Então, com as três informações aqui, você já consegue colocar no plugin para ele fazer a redução. Ou ao polo ou ao equador, né? Agora, se você quiser que a máquina calcule, né, o próprio plugin calcule, você basta botar o período aqui. Você vem aqui no período, coloca o ano, o mês e o dia. Pronto. Aí você marca essa caixinha e você escolhe se você quer redução ao polo ou redução ao equador. Então, como eu disse, eu vou fazer as duas reduções, né? Então, eu vou fazer a primeira redução ao polo. Então, você clica aqui no IGRF, que ele mesmo vai calcular, né? A gente pode até comparar os valores, né? Se quiser, ó. Aqui a declinação, só para comparar, né? É menos 21,4. No plugin ele calculou o que? A declinação? Ó, 21,6, entendeu? Então, mas é também porque ele utiliza outros métodos para fazer o cálculo, né? Mas os números são sempre similares. Então, depois você escolher o método para poder preencher, né, esses espaços aqui. Aí você só vem aqui embaixo. Caminha. Que tinha sumido o botão. Pronto. Aí você vem aqui embaixo em aplicar processo. Aí, claro, também tem que escolher a camada, né? No caso é a nossa CMA. E você clica em aplicar processo. Aí aqui no caso vai depender da sua máquina mesmo, né? Se ela for mais lentinha que nem a minha, vai demorar um bom pedaço. Aí você tem que ter paciência, né? Então eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo. E aí quando terminar, eu volto. Então pessoal, depois que ele realiza todos os processos, ele gera aqui o seu raster da redução ao polo. Aí no caso, vocês podem ver que tem um pouco de arraste aqui, ruído nesse dado que ele cria. Aí isso pode ser ocasionado por vários motivos, né? Primeiro pode ser o próprio levantamento, os dados do levantamento durante o voo. Também, como eu disse, por causa da baixa inclinação magnética, a fórmula utilizada para fazer a redução ao polo acaba não suprindo bem a sua função, né?
já que ela precisa de uma amplitude maior para poder fazer a redução. E outro ponto também pode ser as fórmulas que o próprio plugin utiliza, e acaba gerando esse ruído aqui. Então vou até dar um realce. Ó, você vê que ele está bem ruidoso. Você tem um pouco de arraste. Então tem algumas ferramentas aqui no próprio plugin que você depois pode fazer um tratamento para esse arraste, que eu vou demonstrar umas aulas mais para frente. Vou até dar uma corzinha aqui para vocês verem melhor esse ruído, né? Já dá para ver por aqui, mas colocando a corzinha, reação, ó, bem ruidoso. Então isso já não acontece quando a gente faz a redução ao equador. Então vindo aqui nessa mesma ferramenta aqui, a caixinha aqui marcada, como já está calculado, você não precisa calcular novamente, né? Basta só vir aqui nessa opção, nessa caixinha aqui, marcar RTE, que é redução ao equador, e aplicar processo. E do mesmo jeito, eu vou parar a gravação e quando eu terminar de criar o raster aqui, eu volto. Depois que ele cria, né, esse aqui é a redução ao equador. Então você já vê que já não tem ruído, né? Ele está bem melhor, a visualização dele. Então vamos colocar aquela coisinha para a gente ver aqui as anomalias. Pronto. Vendo aqui o contraste, né? Você vê que ele mudou visualmente em relação ao CMA. Tá aqui o CMA. O que foi que ele fez? Ele deu o que? Realçou melhor, melhorou, né, a visualização das anomalias para a gente conseguir delimitar elas, né? Então, um exemplo aqui, olhar aqui um canto avulso, vamos comparar. Olha só, olha essa daqui, ó, por exemplo. Essa daqui no CMA, ela está bem mais espaçada, né? Mas aqui no redução ao equador, olha só, ela ficou bem mais pontual, você consegue ver, né, delimitar bem ela. Assim como todas as outras. Essa daqui eu acredito que ela também dá uma mexidinha, quer ver? Ó, tá vendo? Ó, no CMA ela se estende bem mais aqui, mas na redução equador você vê que não se estende tanto, né? Os pontos principais onde tá vindo essa anomalia magnética, eles acabam sendo bem mais realçados aqui para a gente fazer alguma delimitação. Então, essa é a função, né? Ele desloca aquele campo que foi influenciado pelo campo magnético da Terra e faz essa redução colocando como se estivesse sobre mesmo a anomalia, né? Ele não tira esse deslocamento que foi realizado. E, como eu disse, né, a redução ao polo pode não ter dado certo por vários motivos. Então, um deles é a própria inclinação baixa. Então, para isso que nessas regiões aqui próximas ao equador magnético, acaba sendo recomendado utilizar a redução ao equador. Próxima ferramenta aqui, que a gente vai utilizar dentro aqui dos filtros de GraviMag, no caso essa daqui, né, que ela gera uma pseudogravidade. Né, o que seria isso? Né? A gente também utiliza, dentro da geofísica, dados de gravidade. Né? E o que acontece? As fórmulas, né, que definem o campo magnético, você também consegue derivar elas para poder trabalhar com gravidade. Então, por isso que não é pseudogravidade. Você não coletou diretamente os dados de gravidade, mas a partir dos dados de MAG, você consegue ter uma noção de como seriam os dados de grave. E os dados de grave a gente utiliza para ver a densidade, né, da região que a gente está trabalhando, dos materiais. Então, existem alguns minerais que são mais densos do que outros. Então, a gente consegue utilizar esse princípio para poder estudar a região. Aí, para isso, você vai trabalhar com CMA, não é com a redução ao equador nem ao polo, porque no caso são tratamento para ter uma melhor visualização das anomalias. Então, qualquer utilização aqui, na maioria dos filtros, né, você vai utilizar em cima do CMA, que é como se fosse o dado bruto, né? Então, daí para frente é só tratamento. Então, como eu disse, o dado de pseudogravidade, a gente também vai utilizar o dado CMA. Então já está marcado aqui o CMA, mas para facilitar a visualização eu vou só desligar aqui e deixar só o CMA visível. Então a gente clica aqui na caixinha, deixa eu ativar essa ferramenta e clica em aplicar processo.
Aí, obviamente, vai depender da sua máquina. E quando terminar aqui eu volto. Tá aqui o mapinha de gravidade, né, de grave. E uma explicação assim grosseira, né, de como é que funciona. O dado de grave, como está dizendo, a gente mede anomalias gravitacionais. E geralmente essas anomalias gravitacionais, ela está atrelada muito à densidade do material. Então materiais mais densos acabam gerando uma anomalia maior de gravidade, né? E o inverso também acontece. Mas essa densidade do material, ela também está atrelada à sua composição. Então rochas que têm uma mineralogia com minerais mais densos acabam fazendo com que ela, no geral, seja mais densa também. Então, para poder esclarecer alguns pontos sobre o grave, né, os dados de grave, eu também trouxe o mapa geológico do Ceará, e aqui nós podemos colocar uma cozinha para ter uma visualização melhor. Pronto. Então é o seguinte, né? Como eu falei, né, rochas com uma mineralogia com minerais mais densos, ela acaba sendo mais densa no geral. Então aqui, olhando aqui no mapa geológico do Ceará, essa região aqui, né, onde está em vermelho aqui no dado de grave, aqui no caso é o complexo Granger, que ela é formada por rochas ígneas, né, ortognáceos, granitos. Então, essas regiões aqui ela acabam sendo mais enriquecidas de minerais ferromagnesianos. Tanto que quando a gente liga aqui os pontos de ocorrência, a gente vê que essa região aqui ó, é mais enriquecida, né, em ferro, em cobre, né? Então, manganês. Então isso acaba atrelando uma maior densidade a essa região. Essa aqui em azul, por exemplo, quando a gente vê aqui no mapa, ela já é a região mais sedimentar. Então rochas sedimentares, elas não são tão enriquecidas assim em materiais pesados, como as ígneas, né? Então é por isso que elas acabam dando, né, essa anomalia negativa de gravidade. Mas só o fato dela ser ígnea ou sedimentar não é o suficiente para você saber se ela vai ter anomalia positiva ou negativa de gravidade. Porque o metamorfismo acaba mudando também algumas propriedades das rochas, né? Às vezes até enriquecendo ela com minerais mais densos durante a recristalização. Como por exemplo aqui, essa região aqui, onde é o complexo Candidato Ceará, né? Ele predominantemente é formado por rochas sedimentares. Mas como aqui é a região onde sofreu metamorfismo, ele acabou ganhando a maior densidade, né, nessa região aqui em relação às demais. Então assim, de maneira assim mais grosseira, explicando, quando você for analisar dados de grave, você tem que levar em consideração o tipo de rocha que você está estudando, a composição dela e o contexto em que ela se encontra. E aqui a última ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta de continuação aqui do filtro de Gravimag, né? Essa ferramenta ela simula o levantamento em diferentes alturas de voo que não são a altura original. Então você pode fazer ou para cima, que é o up, ou para baixo, que é o down. Aí para cada um vai ter um tratamento diferente. Para cima, ele vai tirar as anomalias de mais alta frequência, ou seja, as mais superficiais, e ressaltar de mais alta frequência, que seriam as anomalias mais profundas, né? E o down é o contrário, ele ressalta de mais alta frequência e remove as de mais baixa frequência. Aí como a gente está estudando, né, as litologias para fazer o mapeamento, quer dizer, essa determinação aqui vai depender do seu estudo, mas geralmente a geológica, que é para a gente fazer mapa geológico, delimitar, né, regiões assim de interesse, a gente prefere tirar essa questão do mais superficial, né, essas anomalias de mais alta frequência, e trabalhar com as de mais baixa frequência, que seriam as mais profundas. Então essa ferramenta aqui, basicamente você vai só brincando aí, né, e vai simulando. Aí qual é a dica que eu dou? Você vai ter que ponderar um pouquinho, né? Porque isso aqui é um dado que está sendo extrapolado, e aí você não pode também exagerar tanto. Então, à medida que você vai aumentando aqui, no caso do up, né? Você vai aumentando, você vai percebendo a maior nitidez das anomalias, para você conseguir delimitar e analisá-la.
Mas você não pode também exagerar tanto assim, entendeu? Porque senão vai dar um falso start para você. Então, no caso, se você quiser que ela utilize ela, você ativa a caixinha, escolhe se é up ou se é down, né? E coloca aqui a altura. Então, para demonstrar, eu já adiantei um pouco e já fiz aqui em diferentes alturas aqui, o do up. Então, vou dar um pequeno zoom para a gente ter uma melhor visualização. Então, tá aqui o CMA original, aí a 100 metros de altura de voo, ó, você viu que já deu uma nitidez, já melhorou um pouco, né? Aí a 200, ó, aí ele vai retirando, né, essa influência aqui da superfície, da superficial, né? Aí a 300, ó, a 500. Então ele vai meio que melhorando, né, a visualização. Agora você tem que ponderar por quê? Porque com o tempo ele vai ficando ruidoso. E aí, em vez de ajudar, ele faz atrapalhar. Do mesmo jeito vai ser a DAW. Então eu vou simular aqui o para baixo, né? A continuação para baixo. E já volto. Então pessoal, acabou aqui, né, de se fazer simulações. Então eu vou demonstrar, né? Então tá aqui o CMA original. Ó, aí quando ele faz para baixo, né, a 100, aí ele fica assim. Né? Então você já vê que já começa, ele meio está destacando, né, aqui as anomalias de alta frequência, seriam as mais superficiais, e à medida que a gente vai aumentando, né, essa descida, aí começa a ficar mais ruidoso. Então esse aqui é de 100, ó, o de 300, ó, como é que começa a ficar mais ruidoso. E quando a gente vai para 500, ó, a 500 você não enxerga mais nada. Então, no caso, a gente geralmente só usa o up, que para o tipo de estudo que a gente faz, a gente prefere mais as anomalias de mais baixa frequência, né? Seriam as mais profundas. E aí, tanto para o down quanto para o up, no caso é ponderar. Você vai simulando e vai vendo aquilo, né, que mais condiz com a realidade, né, do que você está trabalhando. Bem pessoal, então é só isso por hoje, né? Hoje nós vimos todas as ferramentas aqui do filtro GraviMag e na próxima aula a gente vai trabalhar com os filtros de gradiente. Então a gente vai fazer as derivadas, né? O gradiente horizontal total, o sinal analítico e o sinal de inclinação, né? O que no caso é o ASA e o ISA. Então pessoal, até a próxima aula.